Estamos de volta com o Painel Livre, hoje recebendo a secretária municipal de Educação, Graciana Santos Leal Pires, que estamos debatendo aqui a educação em Diamantina, na rede municipal de ensino. E eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Graciana, quais têm sido os principais desafios enfrentados nesse início de gestão aí, de gestão Paquito? Bom, são desafios... Na área da educação, claro. Sim. Né? São desafios comuns a um início de gestão. Por mais que a gente tenha aí uma caminhada na educação municipal, é muito diferente ser secretária municipal de educação. Eu sempre digo isso. E aí, Graciana, as pessoas perguntam, você já tinha, né, um conhecimento da secretaria, está mais fácil e tal, mas é muito diferente. Por quê? Porque perpassa uma série de relações diferenciadas e um lugar de maior responsabilidade. Então, os desafios maiores que a gente tem tido diz respeito a um dos primeiros pilares, que é a infraestrutura. Por exemplo, nós temos unidades escolares hoje que necessitam de uma intervenção na infraestrutura e a gente está trabalhando nesse planejamento, mas a gente acaba encontrando dificuldades que são de ordem burocrática, para que a gente faça acontecer de fato aquilo que a gente elencou como prioridade. E isso não está especificamente aqui no município de Diamantina. Isso faz parte de uma organização sistêmica em qualquer município que você for, na esfera estadual, na esfera federal, né? Para que você faça acontecer aquilo que você tem como planejamento. Mas não estou dizendo que isso é algo impossível de ser feito, pelo contrário, né? É possível, mas exige um desdobramento para que a gente planeje de forma coesa com aquilo que o sistema burocrático nos cobra, e aí, de fato, fazer acontecer. Isso eu estou dizendo de infraestrutura. Um outro desafio que a gente enfrentou e está enfrentando aí nesse início diz respeito à valorização profissional dos profissionais do magistério. E isso é especificamente no que se refere à atualização do piso do magistério. Hoje, nós conseguimos incorporar ao vencimento dos profissionais do magistério o percentual previsto pela lei federal para o ano de 2025, a gente conseguiu fazer, né? Queríamos fazer até antes, mas não foi possível, tivemos aí um atraso de cerca de 30 dias, mas conseguimos fazer e o retroativo já foi também, como se diz, pago, né, aos servidores. Mas nós temos ainda, Marconi, um desafio que é acertar o passo, referente a um percentual remanescente do ano de 2023, que não foi possível fazer àquela época, né, e que a gente precisa cuidar disso aí agora. Esse é um desafio para a gestão do Jefferson Paquito. Porque você me pergunta assim, Graciana, mas isso é grande? Do ponto de vista do percentual, ele não é tão grande, mas ele tem que ser feito com responsabilidade. Ele tem que ser feito de forma exequível. Não adianta eu apresentar para o prefeito, nós precisamos incorporar um percentual X, que hoje está aproximadamente em 9,05, sem ter uma capacidade financeira para fazer. Então, isso exige planejamento, né? E esse planejamento, ele já foi feito, né? Foi feito um estudo técnico anteriormente, e a partir desse estudo técnico, a gente fez um planejamento de gradativamente fazer essa incorporação desse percentual aí ao longo de 2025. E paralelo a isso, a gente tem um passivo que foi gerado referente a 2023 e a 2024. E é algo que a gente está numa fase de estudo técnico. Se você me perguntar, se os ouvintes perguntarem, já tem um planejamento para o pagamento desse passivo? Ainda não. Mas nós estamos na fase de estudo, para que a gente possa planejar isso de forma responsável, sem comprometer os cofres públicos e sem fazer também uma promessa aos profissionais da educação e não cumpri-la.
Você está falando, eu ia te perguntar sobre a questão dos profissionais, né? Projeto para melhoria, a qualidade de atender a valorização ainda maior dos profissionais, foi o que você acabou de dizer. Mas você esteve recentemente na Câmara. Sim. E abordou esses assuntos. Quer dizer, menos de 90 dias da atual gestão e já foi sabatinada, pressionada na Câmara dos Vereadores. Foi um pouco precipitado isso? Eu considero que sim, foi precipitado. Por quê? Veja bem, eu sou professora, eu vou repetir isso sempre nessa gestão. Eu faço parte da rede municipal de educação. Eu faço parte desse plano de carreira que está posto aí hoje para a educação municipal. Então, eu mais do que nunca quero o melhor para mim e para os meus pares. Então, qual que foi o nosso planejamento? Veja, tem um déficit aqui referente a 2023. Se a gente não fizer a incorporação do percentual de 2025, nós somaríamos 6,27 de percentual a 9,05 que estava em aberto, se não fizéssemos agora. E com isso, o que é que a gente ia fazer? Comprometer ainda mais as contas públicas, porque isso acaba gerando um passivo, e outra coisa, não fazer jus àquilo que é de direito desse profissional do magistério, que é receber o percentual referente a cada ano, no tempo certo, que é janeiro. E aí a gente tentou fazer isso em janeiro, não foi possível, junto com a lei que fazia a correção sobre o INPC de todos os servidores, né? Aí isso foi para fevereiro. Quando foi fevereiro, isso acabou tendo questionamentos, né? Que acaba retardando um pouco esse processo e esse desejo da gente de fazer a coisa acontecer de forma fluida. Agora, eu não poderia, como secretária da pasta, indicar ao prefeito, olha, faça já os 9,05%, né? Esse valor ele acaba sendo corrigido, né? A gente fala 9,05%, mas quando formos fazer, de fato, acaba tendo um aumento, né? nesse percentual. Sem ter a segurança financeira para garantir isso aos profissionais. Então, o tempo que a gente teve de estudo técnico e de avaliação da capacidade financeira, ele foi insuficiente para fazer essa incorporação ainda no mês de fevereiro. Então, se tem uma coisa que eu, Graciana, não vou fazer nessa gestão, é assumir responsabilidades inexequíveis, compromissos inexequíveis. Justamente porque, é o que eu disse antes, há uma responsabilidade por parte da Secretaria Municipal de Educação, comumente com o prefeito Jefferson Paquito, para que a gente faça as coisas no tempo certo, garantindo aquilo que é de direito dos servidores e fazendo acontecer de forma exequível. Torno a dizer. Não quero ser tão precipitado quanto, mas o tempo certo será quando? Bom, ótima pergunta. E não é precipitado. Por quê? Porque nós já passamos aí 100 dias de governo, né? E existe um planejamento. A perspectiva é que a gente acerte o passo de forma gradativa, ainda nesse ano de 2025. Há 2 estudos feitos. Um que a gente possa fazer isso de forma gradual em 3 meses. E há também uma perspectiva de se fazer isso em 4 meses. Mas eu estou trabalhando para que a gente faça isso em 3 meses. E para isso há necessidade da gente encaminhar um novo projeto de lei para a Câmara, né, apontando a forma como isso será feito, né, se for gradativamente em 3 meses, isso será posto no projeto de lei, no texto legal, né? Se for em mais vezes, também será posto. E por que não? Quem sabe a gente conseguiria fazer isso em menos tempo, né, Marconi? É esse o desejo da gente. Mas há essa perspectiva aí, da incorporação acontecer de forma gradual para todos os servidores do magistério, ainda neste ano de 2025. E é um tempo
veloz, visto que o passivo é de 2023 e só agora está sendo, né, incorporado. Aí. Bom, vamos falar um pouquinho da sala de aula dos alunos, né? Hoje a gente sabe que a educação transcende aquela grade curricular de matemática, português, história, geografia. Existe o lado emocional, né, o lado social. Como garantir tudo isso além do ensino regular? Veja, nós podemos chamar isso tudo aí de educação contemporânea, não é mesmo? E o que é essa educação contemporânea? É uma educação que prevê 4 pilares: o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a, eu disse 3, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser. Esses 3 pilares, eles perpassam a educação contemporânea. E não muito diferente do que, vamos retomar aqui, um estudioso antigo, Freinet. Ele é um estudioso francês e lá no passado ele dizia que é necessário que o estudante ele aprenda fazendo, experimentando, conhecendo, né, e sendo ele mesmo. Então, se a gente tem uma educação contemporânea posta para os dias atuais, não dá para a gente continuar dentro da sala de aula, em 4 paredes, um professor, único exclusivamente, à frente de carteiras enfileiradas, transmitindo o seu conhecimento. Porque a gente sai do lugar de transmissor de conhecimento para aquele que promove a construção do conhecimento, aquele que é mediador do conhecimento, né? E aí, de repente, quem está me ouvindo vai pensar assim, olha, mas essa é a perspectiva da educação atual, e a gente já conhece isso muito bem. Nós conhecemos muito bem, mas nós já aprendemos a fazer muito bem? É essa a pergunta. Como fica a situação da educação, ou planejamento, ou a aceitação, não sei como é que a gente vai determinar isso, com essa nova realidade, por exemplo, das IAs? É um assunto que a gente vai discutir isso aqui na questão de direito de IA, direito de robótica, em outras oportunidades, mas isso é uma realidade. E ela está inclusa no processo de educação hoje, não tem como ficar fora disso. Como é que vocês estão se preparando para isso? Sim. Fala-se muito, né? Tem que trabalhar com as novas tecnologias na sala de aula, né? E a própria base curricular nacional comum, ela tem isso como previsão. E não é de agora que há, né, essa perspectiva do trabalho com novas tecnologias. Mas eu considero, como professora que sou, e agora como gestora da pasta da educação, que não é algo tão simples assim. O que é que nós temos? Muito complexo nisso. Sim. Olha para você ver o que é que nós temos. Nós temos, por um lado, uma criança, um adolescente que tem acesso a uma série de novas tecnologias. Hoje, qualquer família aí tem acesso a um celular. E as crianças têm acessado esses celulares, quando eles mesmos não têm os seus próprios equipamentos eletrônicos, não é mesmo? E aí, nós temos uma sala de aula que trabalha com livro. A necessidade dessa sala de aula se adaptar também ao uso dessas novas tecnologias é necessário. E isso aqui, além dessa adaptação às novas tecnologias, é saber fazer o uso dessas novas tecnologias. E aí o que acontece? Muitos profissionais não têm o domínio desses recursos tecnológicos. Então, o que eu penso disso? Há uma necessidade de formação profissional aos professores para o trabalho com esses recursos tecnológicos. E além dessa formação profissional, uma necessidade de saber lidar com as inteligências artificiais. Por quê? Elas são necessárias, são positivas, mas se não forem usadas corretamente, podem se tornar maléficas.
Graciana, a gente está em cima da hora. Quero agradecer a sua vinda. Sei que você está extremamente atarefada, mas conseguiu um tempo para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado por atender o nosso convite. Espero que a gente possa continuar esse papo aqui em outra oportunidade. Ô Marconi, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero aproveitar para parabenizar você e toda a sua equipe pelo trabalho que vocês vêm fazendo em Diamantina. Me coloco à disposição para a gente conversar sobre outras temáticas e sobre algo tão importante na nossa vida e na vida de todos, que é a educação. Muito obrigada. A gente que agradece. Graciana Santos Leal Pires, secretária municipal de educação. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.